Oi gente, tudo bem com vocês? Vanessa Rodinick passando para nossa conversa da semana. E a nossa conversa com pais hoje vai tratar de um assunto bem bacana, que às vezes na correria do dia a dia a gente não presta muita atenção, mas que reflete na sociedade, na escola, no próprio ambiente escolar e principalmente nas relações. Nós vamos falar sobre reconciliação. Olha que tema bacana, que tema profundo. E muitas vezes, enquanto pais, a gente quer se reconciliar com um amigo, com um colega de trabalho, com alguém da própria família, mas a gente não pensa em se reconciliar com os filhos. E isso tem um valor e uma importância gigantesca. Vamos conversar sobre isso hoje, então? Vem comigo! Então, pais, quando a gente fala em se reconciliar com os filhos, a gente está trazendo à tona de dentro da gente muitos sentimentos, vários sentimentos. Sentimentos causados no momento de tristeza, no momento de estresse, de pós-trabalho. Ai, cheguei em casa e a gente acabou entrando num conflito, numa discussão. Sentimentos que foram gerados por um dia todo vivido de muitas emoções e que por vezes resultou numa briga, ou numa birra, ou numa situação inadequada de comportamento dentro da família com pais e filhos. E como fazer para que isso seja conversado, discutido de maneira saudável para ambos, para pais e para filhos? Porque afinal de contas, quando a gente fala em relações, a gente está falando dessa ciência de relações onde a gente precisa reconhecer o que aconteceu, a causa disso e partir para um momento de reconciliação. Não tem problema nenhum você dizer para o seu filho que você errou, que você também é limitado e que você precisa se reconciliar por aquilo que não foi bem administrado muitas vezes dentro de nós mesmos. Então é importante a gente pensar que quando a gente reconcilia sentimentos, a gente reconcilia tristezas, a gente reconcilia momentos, a gente traz aquilo que a gente viveu e a gente com isso torna a relação mais saudável, que é muito importante para a criança. Então quando a gente se reconcilia com os filhos, é importante nós fazermos uma viagem dentro de nós. Primeiro, entender a causa. O que gerou essa discussão? O que gerou esse desconforto? Será que foi realmente gerado pela criança, gerado pelo adolescente, gerado pelo meu filho? Ou eu que já cheguei carregado de um dia estressante no trabalho ou na rua, ou de decisões importantes a serem tomadas, ou meio em frente a tudo isso que nós estamos vivendo, desse caos pandêmico, isso tudo está me fazendo muito mal, e eu cheguei já e não tive a compreensão, não tive o olhar para o outro e por isso trouxe à tona a discussão. O que causou? Faça uma viagem dentro de você primeiro em relação a essas emoções e procure se reconciliar com você. Tudo bem você estar estressado, tudo bem um dia cansativo, exaustivo e você precisar fazer essa retomada com você primeiro. E aí você senta aí, conversa com o seu filho. Primeiro passo é dialogar, conversar, falar da relação e falar da reconciliação. Isso é muito importante para a criança entender que quando ela erra, que quando ela também está num nível de estresse, de cobrança, ela não está sabendo administrar isso dentro dela, ela pode sim se reconciliar com ela mesma e com os outros. Isso é extremamente necessário nesse mundo exacerbado de cobranças, onde a gente não sabe muitas vezes o que fazer primeiro, nem enquanto pais, nem enquanto filhos. Então, o primeiro passo, chame para dialogar. Você já fez essa viagem de sentimentos, então você vai chamar para esse diálogo, essa reconciliação. Segundo passo, procure sentir o que a criança está sentindo nessa conversa. O que ela sentiu nesse momento de discussão, nesse momento que gerou desconforto entre vocês, nesse conflito. O que você sentiu e o que a criança sentiu? E fale desse sentimento. O porquê que te deixou triste, se foi um comportamento, se foi um olhar, se foi uma fala, e deixa a criança falar também. Esse é o terceiro passo. Ouça essa criança. Escuta o que ela tem para te dizer, o porquê ela agiu dessa forma. Muitas vezes nem ela está entendendo o porquê que ela agiu assim. Por isso, a importância da reconciliação com o seu filho é um momento de escuta, é um momento de diálogo, é um momento de sentir o que ela está vivendo também. É importante você fazer essa mediação enquanto pai para você entender o que ela sente
nesse momento caloroso da discussão, porque afinal de contas somos seres humanos limitados, certo? Então é importante a gente ter essa visão também. Quando a gente fala, quando a gente escuta, então a gente já sentou, conversou, teve diálogo, a gente já ouviu, a gente vai o que fazer agora? Costurar essa relação, fazer o pedido de desculpas. E quando você pede desculpa para o teu filho, quando você fala para ele que você errou, você não está perdendo autoridade, como muitos pais imaginam. Você não está perdendo autoridade, muito pelo contrário, você está mostrando para ele que você é tão humano quanto ele. Porém, na discussão, na situação de conflito, você é o adulto da situação, mas não significa que o adulto também não erre. E permita-se muitas vezes que isso aconteça para que depois você também se permita se reconciliar com você e com o outro. E o importante dessa conversa, que é o nosso quarto passo, é você aprender a tolerar. O mundo está muito intolerante. Então aprenda a tolerar o erro do filho, o seu erro, e que nessa relação que você está estabelecendo novamente, se reconciliando, você observe essas feridas, você observe essas dores e esses momentos de conflitos que ficou entre vocês dois. Quando você conversar com o seu filho, nesse momento de reconciliação, não se preocupe em ter a razão. Se preocupe em sentir o que o filho está sentindo. E peça para que ele também faça esse mesmo movimento, que ele consiga sentir o que você está sentindo. Isso é muito importante para o momento de reconciliação. Então, quando você conversou, você dialogou, você mostrou para ele, você fez essa conversa buscando entender o que aconteceu com você e com o seu filho, dentro desse processo de diálogo, dentro dessa situação de conversa, de empatia, de análise de relações, e você entendeu que você não precisa ser autoritário para ter o amor do seu filho, que você não vai perder o amor do seu filho tentando se reconciliar com ele, muito pelo contrário, você vai estabelecer uma relação de amor muito mais profundo, né? Isso é importante que ele observe também, e que acima de tudo você não precisa ter o controle da situação, você se permita reconciliar, porque isso vai fazer com que a relação de vocês se estabeleça de maneira mais forte e mais profunda. As relações estão muito superficiais e nós precisamos ter uma relação com os nossos filhos mais profunda, entender o que acontece, por que acontece e o que podemos fazer para sempre buscar o melhor de cada um. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero poder ter ajudado você. Quero agradecer por você nos acompanhar toda semana. Compartilhe, curtam nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal, nos deem sugestões que nós estaremos à disposição. Um grande beijo, se reconcilie com você, se reconcilie com o próximo, porque isso é muito importante. Isso faz com que os nossos conflitos interiores, as nossas feridas, elas sejam curadas, porque o amor cura sim. E quão importante é pai e filho, pais e filhos se curarem diariamente para se fortalecerem nessa linda relação que é o amor. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!